Sabem que eu trabalho com a premissa de que tudo começa no Sol e na Lua, que significa pai e mãe, respectivamente, no seu mapa, certo? Certo. E vocês sempre estão me perguntando nos comentários, vocês mandam, eu tenho Lua em Aquário, eu tenho Sol em Câncer, o que que significa, o que que isso tem a ver com meu pai, eu não sei analisar, e etc. E eu não consigo responder todo mundo, né? Eu não consigo dar essa atenção aqui. Então, eu queria que vocês começassem a fazer um exercício, tá? Não que esse exercício vai te trazer todas as respostas, porque nem sempre você vai ter o olhar analítico, investigativo que eu tenho, porque eu já trabalho com isso. Já olho isso o tempo inteiro. E muitas vezes, de fato, o seu sol e a sua lua, eles não vão direcionar exatamente para essas figuras parentais que você tem, né, no caso pai e mãe, e não vão trazer as respostas que a gente procura. Por quê? Por que que eu olho, antes de mais nada, por que que eu começo pelo pai e pela mãe? Porque eles são o princípio da sua vida. E eu acredito que todos os problemas nasceram ali. E com isso, eu não estou dizendo que a culpa dos seus problemas é do seu pai e da sua mãe. Mas que nasceu ali nessa relação, nasceu. Malu, o meu problema tem a ver com o meu ex, porque ele foi super abusivo e agressivo, etc, etc. Mesmo que você tenha tido um trauma com esse seu ex, o que despertou, o que gerou o padrão, ou por que que você atraiu essa pessoa e por que que você manteve essa pessoa, tem início e correspondência com seu sol e sua lua, pai e mãe, tá? Malu, meu problema tem a ver. Você vai achar correspondência no seu pai e na sua mãe. E eu não estou dizendo que a culpa é deles, tá? Mas a gente consegue entender muita coisa ali. Claro que a gente não olha também uma coisa isolada, tá? Eu sempre vejo aqui, sempre tem uma pessoa que fala, ai, mas é porque tem que olhar os aspectos, meu amor, eu sei que tem que olhar os aspectos, tá? Só que aqui eu não estou dando uma aula, eu não estou atendendo uma pessoa. Então, eu tenho que ser o mais sucinta possível, eu não tenho esse tempo todo para estar explicando tudo e como é que faz tudo, tá? Mas é claro que a gente olha aspectos, por exemplo, uma lua mal aspectada, uma lua que está fazendo uma oposição com Marte, uma própria conjunção com Marte, né? Pode ser uma mãe super, uma mãe que invade o seu território, uma mãe super, que realmente ela não respeita ali as suas decisões, que ela age por você, é uma possibilidade. Então é claro que a gente tem que olhar, né? Porque às vezes a pessoa tem uma lua em câncer, só que tá conjunta a Marte, tá conjunta a Saturno. Então é claro que a gente olha aspectos, a gente olha casa, a gente olha tudo, regente, dispositor, tudo. Mas que tudo que envolve essa sua lua vai falar sobre a sua mãe, tudo que envolve o seu sol vai falar sobre o seu pai, vai. E a gente quer saber disso para entender o que que você vive hoje. Porque outra coisa que eu acredito muito, como vocês já entenderam aí, eu acredito nessa premissa de que tudo começa no sol e na lua. Uma coisa que eu acredito muito é que a gente repete padrões e que nem sempre a história vai se repetir exatamente igual. Às vezes, já falei também isso aqui em outros vídeos, não vai repetir exatamente igual no sentido de aconteceu com sua mãe, ela sempre teve problemas com o chefe dela, porque o chefe dela era abusivo. Não significa que você vai ter problemas com o seu chefe, mas pode ser que você vai ter problemas com a autoridade. O mesmo sentimento, talvez de inferioridade, de humilhação, de injustiça, mas não vai ser talvez com a mesma pessoa, às vezes não vai ser com seu chefe, vai ser com uma pessoa que você considera autoridade. Então, por que que a gente olha para esses luminares? Porque se a gente sabe que tudo começa ali, a gente vai na raiz. E é por isso que é tão assertivo. É por isso que as minhas clientes elas têm tanto resultado, justamente por isso. Porque elas falam, meu Deus, isso aqui é. Não é que é rápido, né? Eu não gosto também dessa promessa mágica de que tudo vai se resolver muito facilmente. Mas acaba sendo um pouco mais rápido o processo de entender, não de resolver, porque de resolver é uma longa jornada. Mas de entender, você entende rápido o que está acontecendo ali. E o que a gente trabalha no DNA é a postura, né? De como mudar a postura, como quebrar o padrão. Porque só entender não adianta, só saber não adianta, tá? Mas, o que vocês podem começar a fazer aqui? Comentem aqui, ou se vocês não quiserem comentar, pega um papel, anota qual é a sua lua, qual é o seu sol. Malu, eu só sei, não sei de nada, só sei que minha lua é em Libra e o meu sol, ele é em Peixes. Ok. Você vai e pesquisa as palavras-chave. Quem tem o meu e-book
Vai estar já tudo prontinho lá das palavras-chave da Lua, né? Porque o e-book é sobre a Lua. Então, quem quer entender um pouco mais, quem quer começar, tá? A entender sobre essa abordagem em relação à Lua, no meu link da bio tem um e-book sobre isso. Mas se você quer começar a entender sobre sua Lua e seu Sol, começa. Lua, Lua em Libra, quais são as palavras-chave? Sol em Peixes, quais são as palavras-chave? Então, por exemplo, uma Lua em Libra. Pode ter sido uma mãe, inúmeras possibilidades. Uma mãe que preocupava muito com as relações. É uma das coisas que mais aparece. Uma mãe que se doava muito para as relações amorosas ou até mesmo o social e se esquecia da maternidade. Pela visão da filha. Não significa que a mãe fazia isso, mas pela visão da filha, sim. Uma mãe que era muito, prezava muito pela harmonia. Às vezes o casamento dela estava falido, mas ela queria mostrar para todo mundo que estava tudo ok. Então vai listando o que Libra significa e como você enxerga esse signo na sua mãe ou como você não enxerga. Porque, por exemplo, pode ser totalmente o contrário, depender do aspecto, depender de onde essa lua está. E começa a reparar que você vai olhar para sua mãe e para o seu pai não para você, nossa, olha como a minha mãe é, olha como o meu pai é, nossa, coitado do meu pai, coitado da minha mãe. Não. Você vai olhar para eles e em seguida você vai fazer um paralelo com você. Então, você vai fazer as colunas de lua e de sol e depois você vai fazer um paralelo com você, com a sua vida. Quais situações parecidas você já viveu com seus pais? Quais situações opostas, 100% opostas você está vivendo ou já viveu, mas que também são negativas? Porque às vezes a gente pensa assim, eu não vivo nada igual aos meus pais. Mas vive o oposto, o extremo oposto. Porque uma coisa é não viver. Nossa, realmente quebrei esse padrão, eu não vivo, graças a Deus, não repito. Outra coisa é você viver o extremo oposto, que não é bom também. Então eu sempre dou esse exemplo, que ele é muito fácil de entender, é aquela pessoa que, o meu pai era sonso. Meu pai não tomava decisões em casa. E aí você vai lá e atrai, se relaciona com um cara que não é um cara simplesmente que toma decisões, que seria o ideal. Nossa, não gosto, meu pai não tomava decisões, eu quero um homem que tome decisões. Você não acha uma pessoa, né? A depender do seu nível de consciência, de como é que foi essa busca e como é que você está em relação a esse pai, em relação à sua mãe que viveu com esse pai, você não acha um cara que é simplesmente bem posicionado, que toma decisões. A depender, você acha um cara no extremo oposto. É um cara que não respeita as suas necessidades, não respeita as suas decisões. Ele toma decisão por completo. Ele passa por cima de você. Então, assim, a gente trata justamente isso. Para que você busque o melhor do simbolismo. Nem um lado, nem outro. O equilíbrio, o que é saudável. E claro que não é fácil, mas é possível, tá? Então faça esse exercício e comece a reparar. Nossa, minha mãe não se parece tanto com esse signo. Tá ausente, então, isso aqui. Não, mas por que que tá? O que que aconteceu? Como é que foi? Comece a investigar a sua vida. Isso aqui é um início, né? Um início de uma coisa. Inclusive, esse é um dos exercícios que eu passo para as minhas clientes. Na verdade, um exercício mais específico, né? Porque ali eu já atendi a pessoa, já entendi. Então, eu faço inúmeras perguntas e elas me enviam essas perguntas justamente para eu analisar combinados inconscientes, crenças, sentimentos, motivações por trás, que eu acho muito interessante. E aí a gente vai linkar para que você quer saber disso tudo. Para linkar com o que a pessoa está vivendo agora, para linkar com o que a pessoa quer viver, para linkar com o que a pessoa deseja viver, certo? Então comece a fazer isso aí. Você pode fazer aqui nos comentários. Se você quiser, você pode até citar algum problema que você está vivendo e a gente pode, quem sabe, responder. Eu posso gravar um vídeo com alguns dos comentários, enfim, se vocês quiserem, tá? Faça isso, depois me conta, pode me chamar no direct também, caso você ache interessante compartilhar comigo. Beijo.